O livro do profeta Joel, assim como todos os livros proféticos, tá? Todos os livros inspirados, eles não ocultam a face de Deus. Eles não escondem de absolutamente ninguém quais são os planos e os propósitos de Deus para o povo que crê e para toda a humanidade. Então, o estudar a profecia envolve a necessidade também de você estudar um pouquinho de história, né? Avaliar os eventos históricos através de outros textos e através também de material histórico. Aí fica mais fácil você compreender o porquê de determinadas afirmações. Tá? Através da história, você vê o descortinar desses eventos. E um evento prometido pelo próprio Deus em Joel, ele diz respeito a toda a humanidade. Se a descrição profética das bênçãos diz respeito a toda a humanidade, é porque Deus é Deus de toda a criação. Deus não é um Deus local. Deus não é o Deus que está lá na terra de Jerusalém, de Israel, de Judá. Deus não está confinado a um determinado ambiente específico. Essa é a arrogância de alguns. Deus não está preso na igreja. O Espírito Santo não está preso nos cristãos, tá? Deus é Deus, o Criador do universo, aquele que dá vida a todas as suas criaturas, aquele que tem um propósito, que tem um plano. A palavra de Deus aqui apresenta as várias faces do plano e do propósito de Deus. A literatura profética, ela tem essa capacidade. Você precisa procurar compreender o propósito para entender a manifestação profética. O livro de Joel, capítulo 2, versos 28, diz o seguinte: nós falamos aqui das pragas, dos gafanhotos, nós falamos de como orar pelo perdão, como colocar-se mesmo em situações difíceis ou terríveis debaixo da graça e do amor de Deus, mesmo que Deus esteja derramando seu juízo sobre toda a terra. Isso não é tudo o que Deus é e não é tudo o que Deus faz, tá bom? Deus não é como nós, que fazemos uma coisa de cada vez e no máximo alguns conseguem fazer duas, tá? Não. Deus é plenamente Deus em todo momento, em todos os instantes. Então, esse texto diz o seguinte: depois dessas coisas, depois dos eventos descritos, depois do perdão, depois da restauração, depois da restituição, vem uma promessa de renovação. E diz o seguinte, 28 e 29. Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre escravos e serviçais da época derramarei do meu espírito naqueles dias. Graças a Deus pela sua palavra. Esse texto, ele é fantástico. Esse texto aqui, ele inclui toda a humanidade no plano e no propósito de Deus. Ele extrapola a compreensão judaica no que diz respeito aos limites da atuação de Deus na vida, na existência daquele povo. Porque eles eram preocupados e ocupados com as suas responsabilidades diante de Deus. E muitas vezes não foram muito felizes nisso, tal qual a igreja, tal qual todos nós, tá? Não há que olhar para trás para atirar pedras, há que olhar para trás para aprender as lições de como seguir em frente sem cair nos erros que outros cometeram. Ou, se cair, aprender o caminho da restauração, do perdão, da renovação, do avivamento, da vida, do amor, da graça de Deus. O Espírito de Deus que até então pairava de forma a revelar a vontade de Deus, é entendido, interpretado como algo exclusivo do povo judeu, algo exclusivo dos profetas de Israel, tá? Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida quanto ao processo de revelação no que diz respeito à composição da palavra de Deus. Agora, acreditar que o Espírito de Deus estivesse confinado no que diz respeito a revelar a vontade de Deus, estivesse confinado a apenas alguns indivíduos, pessoas escolhidas num território específico, isso
eu tenho dificuldade, tá bom? Deus, obviamente, tem um pacto, estabeleceu um pacto com o povo de Israel, com o povo judeu. E Deus cumpriu esse pacto. Mas o Espírito de Deus sustenta a vida de toda a criação, de toda a humanidade. De toda a humanidade. Nada impede que aqui, acolá, alguém tenha ouvido, ou entendido, ou tentado, ou procurado, ou buscado. Eu sempre cito os magos. Né? Os judeus estavam vivendo as suas vidas, os fariseus, os saduceus, o povo da Galileia, todos estavam vivendo as suas vidas. Os sacerdotes do templo, os sacerdotes do deserto, os sacerdotes ao redor do mundo, os judeus ao redor do mundo, todos estavam vivendo a sua vida. Mas, quando Deus revelou a vinda de Cristo Jesus, quando Jesus nasceu, quando isso foi manifestado, quem para lá correu foram homens da Babilônia, religiosos da Babilônia, homens que viram os sinais, prestaram atenção nos sinais do céu, compreenderam pelas escrituras, porque quem esteve na Babilônia por 70 anos foram os judeus que foram levados para lá. E quando retornaram, nem todos retornaram, alguns permaneceram, ficaram. As relações familiares, comerciais, religiosas entre os judeus de Israel e os judeus que viviam naquelas terras não se esgotaram, não permaneceram. Pessoas estranhas à fé judaica foram capazes de compreender e de interpretar pelos eventos, pelos sinais, de que havia nascido o rei dos judeus. Havia nascido aquele que há de governar o mundo, e foram para lá prestar as suas homenagens, tá? A atuação de Deus, a atuação do Espírito de Deus é muito mais abrangente, é muito mais intensa do que os cristãos arrogantemente imaginam, tá? Em termos teológicos, não é responsabilidade nossa julgarmos a Deus ou avaliarmos a graça, a misericórdia e o agir de Deus onde quer que seja. Tá? Deus não nos dá essa liberdade. Deus nos chama em Cristo Jesus para um compromisso, e a nossa responsabilidade é expressarmos o plano, o propósito de Deus para as nossas vidas de acordo com a Escritura. Agora, eu acredito que Deus não está confinado à igreja. Deus não é refém da igreja, tá bom? A dificuldade aí de muitos avivalistas aí é tentar controlar o avivamento, tentar controlar o vento, tentar controlar o fogo, tentar controlar o mover do Espírito, tentar traçar uma nova rota para o que o Espírito está direcionando. Tá? Esse é o fracasso de todos os avivamentos, os despertamentos. Ainda que os avivamentos, os despertamentos, as renovações nunca tenham parado, nunca tenham esfriado. O Espírito se move para onde ele bem entende, assim como o vento. Tá? E acaba ficando para trás quem não quer acompanhar o mover do Espírito. Isso eu falo em ambos os aspectos, de renovação, de restauração, de vida pessoal, de vida familiar, de vida em comunidade religiosa, de vida social, como um todo. Tá? Eu tenho esse pensamento. Porque se você pensar diferente, você vai cair, você vai adorar dois deuses. Você vai ter um Deus todo-poderoso preso na igreja, né, acorrentado nas igrejas, o Espírito de Deus ali, confinado à vontade dos homens, e quem está mantendo a vida no restante do mundo? Quem está sustentando o universo pela palavra do seu poder? Nós é que não somos, é o próprio Deus. Então eu tenho essa visão. Alguém pode achar que é radical, mas é a visão que respeita a soberania de Deus, Não cabe a nós impormos limites ao agir de Deus. E não cabe a nós julgarmos quando Deus é gracioso, generoso, quando Deus manifesta o seu favor na vida de quem quer que seja. Qualquer que seja a raça, o credo, a religião, não interessa, não é problema nosso, não é responsabilidade do cristão. A responsabilidade do cristão é viver em conformidade com a palavra de Deus, conforme o Espírito de Deus expressa. E aqui está a promessa.
o apóstolo Pedro usou esse texto no dia de Pentecostes, porque era a festa, era a festa judaica do Pentecostes lá, um tanto de dias depois da Páscoa. Hoje nós temos mudança, os cristãos aí, acho que não se importam muito com a festa de Pentecostes, mas tem a Páscoa, né? Da Páscoa não dá para fugir, da Páscoa não dá para escapar. Quando o Espírito Santo revestiu de poder os apóstolos e os discípulos que estavam reunidos, e as manifestações do Espírito Santo chamaram a atenção de um grande número de judeus que estavam em Jerusalém para adoração, isso aí num dia pela manhã, o apóstolo Pedro usou as palavras de Joel para dizer para aqueles homens que estavam ali assustados, pessoas de diversas nações, inúmeras línguas, inúmeros idiomas, a maioria deles já havia perdido o domínio do hebraico. Também os judeus que viviam em Israel, a maioria também já havia perdido o domínio do hebraico, falavam o aramaico, falavam um pouco de grego também, por conta do domínio grego naquela região. Talvez alguns ou vários entendessem um pouco de latim, os mais cultos, porque era a língua reservada dos eruditos romanos, né? O latim, a língua popular, era o grego, era a língua grega. O agir de Deus naquele momento possibilitou que pessoas de diversas nações compreendessem, cada um no seu próprio idioma, o que aquela centena, um pouco mais de pessoas, estava dizendo. Louvores a Deus, glorificando a Deus. Há uma discussão inútil e desnecessária sobre qual língua as pessoas que estavam louvando e adorando. Eu acredito que eles estavam orando segundo a ação do Espírito Santo, numa língua que eles não compreendiam, mas cujo agir totalmente soberano de Deus, do Espírito Santo, possibilitava a eles próprios e também os ouvintes a compreenderem cada qual na sua língua nativa. Então os discípulos ali estavam compreendendo o que falavam em hebraico ou em aramaico, principalmente, entre a população ali, alguns em grego, né, e outros na língua egípcia, na língua utilizada na região onde eles haviam nascido. O meu entendimento é esse, tá? Quem tem experiência nas questões espirituais sabe que o falar em línguas, ele não afeta a consciência humana. Então a pessoa está consciente, e se a pessoa não orar junto com o ato de falar em línguas, mas vai orar em línguas e falar, não, se não orar mentalmente, a sua consciência não é edificada, apenas o seu espírito é edificado. Para mim, o evento, a grandiosidade do evento envolve, inclusive, os apóstolos e os discípulos que estavam congregando com eles e toda aquela plateia, todo aquele povo lá que estava ouvindo. Então o apóstolo Pedro fala, o que está acontecendo é o que Deus prometeu. Não é uma novidade, tá? Era para que nós estivéssemos aguardando por isso. Não é só porque Jesus prometeu e realizou. É porque isto está garantido através de toda a história do povo, da nação. Até mesmo Moisés falou, quem dera todo o povo de Deus profetizasse. Aqui o Espírito de Deus, essa promessa do derramar do Espírito de Deus, essa promessa de santificar, de renovar, de restaurar, envolve o presente que o próprio Joel se referiu. Arrependa-se, volte-se para Deus. Pode ser que ele se arrependa do mal, mas não é Deus que se arrepende do mal. É você que se coloca numa nova posição
onde é capaz de desfrutar das bênçãos de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus, mesmo que esteja acontecendo a Terceira Guerra Mundial. Tá bom? É isso que o profeta está dizendo, e é isto que ocorreu. Porque depois os sacerdotes, que se tornaram inúteis, perderam seu ofício, perderam seu trabalho, o templo foi destruído, foi arruinado, e até hoje não foi restaurado. Mas o Espírito de Deus foi derramado, e desta vez, não limitado a determinados indivíduos ou grupos religiosos entre o povo de Deus, mas sobre todo o povo. Não precisava ser da família real, não precisava ser da família sacerdotal, tá? Os profetas, raramente você tinha filho de profeta profetizando, tá? Porque isso não é algo que se herda, ao contrário de hoje, que as pessoas estão inventando aí uns ofícios que ele transfere. Agora o meu filho é o apóstolo, agora o profeta júnior, né? Tem essas coisas aí, sempre teve na história da igreja, tá? É invenção do ser humano, mas o Espírito de Deus é derramado sem reservas, rompendo todas as barreiras nacionais, políticos, religiosos, étnicas, até homem, mulher, criança, até escravo, até quem não possui a dignidade de ser considerado humano, também passou a ser beneficiado com a presença, com a unção, com o derramar do Espírito Santo, recolhendo, identificando como filhos de Deus. É claro que isso depois acabou criando os problemas que toda a igreja enfrenta, né? O escravo profetizando, como é que é isso? Hoje vai falar aquele pobretão, aquele verde escuro, aquele azul petróleo, aquele branco gelo, outro, como é que pode? Sempre teve isso, tá bom? O que não existe é a discriminação da parte de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há discriminação da parte de Deus. Não há motivos a partir desse dia, desse evento, desse momento, para que alguém possa dizer este ou aquele, aquela não pode ser salvo. É até assustador para o religioso profissional, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus é ela. Ele cura, ele restaura, ele renova, ele santifica, ele justifica, ele conduz soberanamente as vidas humanas de acordo com a sua vontade. Aquele que é dele será guardado, protegido e levado até ele. É a palavra de Deus. Aí os mais, o porém, mas e o que aconteceu, o que deixou de acontecer? Não é responsabilidade minha. Eu não sou juiz da vida de ninguém. Eu não sou julgador de ministério, de igreja, disso ou daquilo. Eu tenho liberdade para falar para pessoas, para indivíduos, sem me preocupar com muros aí que foram construídos de forma alheia à vontade de Deus e que estão desmoronando. A verdade é essa, estão desmoronando e expondo a mentira, a fraude, expondo aí os maneirismos de um, de outro. Pouco ou quase nada conseguem expor o que está na palavra de Deus. Por quê? Porque é uma resposta que cada um pode dar ou buscar ou procurar. O fato é que a promessa permanece a mesma, a promessa é imutável, a palavra de Deus não volta atrás. Quem deve voltar atrás no que diz respeito ao erro, o pecado, a arrogância, a vaidade, somos nós. Tem os pecados? Tem, mas começa tudo na arrogância, no egoísmo, egocentrismo. Começa aí. A turma do eu sou eu. Não, essa é a expressão de imutabilidade que diz respeito a Deus. Eu sou o que sou. Foi uma maneira que Deus capacitou Moisés a convencer os sábios, os anciãos, entre o povo que vivia na escravidão. Para o povo, de um modo geral, Moisés apresentou os sinais lá, a mão, o cajado. Aos sábios, aos que tinham os guardiões da promessa, os guardiões da palavra de Deus, aqueles que nunca abandonaram a confiança e a fé em Deus, estes homens foram convencidos com uma palavra que significa: eu, Senhor, não mudo, que deixa
deixa em evidência a imutabilidade de Deus, a eternidade. Então, eles gostam muito de usar o eterno, aquele que não muda. Essa promessa não muda. Essa promessa não muda. Essa promessa não vai mudar. Eu já estudei um pouco. Há um tempo atrás fiz um curso, agora estou fazendo um outro curso, tá? Não consegui encontrar ninguém entre os sábios da atualidade que pudessem dominar a questão do derramar do Espírito Santo sobre toda a humanidade, no sentido de capacitar o indivíduo a exercer a vida religiosa, a vida cristã, em conformidade com a vontade de Deus. Não achei ninguém, tá? Tem dúvidas, tem medos, tem temores, tem preconceitos. Aí tem alguns que acham que dominam, que controlam, querem impor regras. Não encontrei, ninguém me convenceu que sabe tudo. Ninguém me convenceu que sabe tudo. E eu também não pretendo, não tenho a intenção de saber tudo no que diz respeito à experiência garantida por Deus. Tá? O apóstolo Pedro usou essa palavra. Esse evento, esse fenômeno foi o que convenceu os judeus de que o Espírito de Deus estava tratando com igualdade os não-judeus. A ideia de uma irmandade, de uma nova família. Depois a igreja chegou a incluir na sua comunhão desprezados da sociedade na época, pessoas que eram escravos, pessoas que haviam sido submetidas a procedimentos e tratamentos que foram diminuídos da sua condição humana, da sua dignidade pessoal. Não quero entrar em detalhes aqui, porque não é que é um ponto delicado ou complicado. Não tem como você aplicar isso sem depender da atuação do Espírito Santo. Então tem alguns aí fazendo, não, é para todo mundo, não é para ninguém. Não, você pode vir desse jeito, você pode vir de outro jeito. Isso daí é campanha de igreja para encher igreja, para angariar fundos, né, para formar prosélitos. O cristão é formado pelo Espírito Santo. O cristão é regenerado pelo Espírito Santo. O cristão recebe vida através do Espírito Santo. Então, essa ideia de venha como está, faça o que quiser, essa é uma invenção aí só para atrair as pessoas, porque alguns acreditam que tem capacidade de converter e de restaurar ou de dominar vidas ou transformar vidas pelo grito, pela imposição de regras, de valores ou pensamentos. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o Espírito Santo não existe vida. Vida de nenhuma forma, muito menos vida espiritual. Espiritualidade bíblica, espiritualidade escriturística é total dependência e total submissão ao agir de Deus. Isso foi experimentado. Isso tem sido experimentado através da história nesses últimos 2000 anos. Isso tem sido vivido de uma forma plena? Não sei. Não sei. Alguns têm falado agora de plenitude do Espírito Santo, né? Os plenos. Mas você vai lá, você conversa, você vê, você não vê diferença nenhuma. Você não está vendo nada que diferencie. Né? Vamos aguardar, vamos esperar, onde é que está? Muito pelo contrário, do que eu falei. O julgamento está vindo. As pessoas estão pensando que é a guerra, que é isso, que é aquilo. Se você olhar as igrejas aí, você vê a internet, você vê o que você quiser, você vai ver escândalo todo dia, toda hora. Para evitar a contaminação, eu evito material alheio, vídeos e tudo. Eu tenho um compromisso com Deus e propus vários roteiros para transmitir o material na esperança de que Deus aceite e que vidas possam ser alcançadas e abençoadas. Mas sem o Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo, eu sei que é inútil. Tá? Eu sei que é inútil, então estou agindo pela fé na esperança de que o material produzido também possa alcançar vidas. Não é só um exercício, a parte do exercício, a parte da constatação do conteúdo, da coerência, já passou. Agora nós estamos, inclusive, exercitando a capacidade de resumo para diminuir, e o material será expresso de uma maneira cada vez mais sistemática e ordenada, mas sempre procurando estabelecer um ritmo de uma
de uma conversa, tá? Inclusive sobre escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naquele dia. E fala depois dos eventos do dia final. Então, se você está preocupado com o dia do Senhor já foi inaugurado. Nós estamos vivendo o dia do Senhor. Os sinais se intensificam. Os sinais de julgamento se intensificam, mas ao mesmo tempo, os sinais da graça, do favor de Deus, da renovação, da salvação prometida por Deus, também se intensificam. Então, nosso convite é para que você abandone a preocupação negativa, aterrorizante do juízo e experimente a graça, o amor, a misericórdia, o favor de Deus para com a sua vida, com renovação, com restauração, com cura, com restituição, com a vida de paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.